Oi, gente do nono ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e fazendo as atividades, né? Prestando atenção nas aulas e fazendo as atividades que eu estou passando para vocês. Apesar que são poucos alunos que estão entrando em contato comigo em relação às atividades. Então, por favor, vamos estar mais atentos à questão das atividades e tudo mais. Essa aula aqui que eu preparei para vocês é sobre um dos conteúdos que trabalhamos em sala, o cubismo. Eu acrescentei algumas informações novas e para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá. Arte cubista. Os cubistas passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. Como eu já falei para vocês, esse movimento cubista, ele segue aquelas expressões artísticas do século XX. A gente já trabalhou expressionismo, já trabalhamos também fauvismo e estamos continuando com o cubismo. Vamos continuar e temos mais outras expressões artísticas, também conhecidas como vanguardas, para trabalhar. E eu espero que vocês estejam se dando bem, né? Conhecendo elas e tal, pesquisando também aí por fora, por conhecimento próprio de vocês. E qualquer dúvida, me procurem a todo instante. E uma coisa que eu falo para vocês é que vocês, nessas videoaulas, vocês peguem o material de vocês que vocês têm no caderno e escrevam também essas novas anotações. Percebam as partes que são acrescentadas por mim, para que vocês tenham informações novas e façam as atividades, minha gente, para que vocês estimulem a vocês mesmos a funcionarem nesse sistema de quarentena. Eu sei que é difícil, mas a gente se ajuda, tá bem? Bora lá! É como se esses objetos, essas imagens que os cubistas desenhassem, estivessem abertos e aparecessem todos os seus planos, todos os seus lados, em um único plano frontal, em relação a quem está observando, em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude tem de decompor o objeto. Não tinha nenhum compromisso com a fidelidade, com a aparência real das coisas. Por exemplo, como eu vou mostrar, se um artista quisesse desenhar um violino, ele não tinha interesse em aparentar o violino da forma que ele aparece realmente, mas sim em decompor esse objeto, em sim pintar esse objeto da forma como ele queria, da forma como ele desejava, e representar esse objeto com todas as suas partes no mesmo plano. Mas se não tinha esse compromisso com a fidelidade da aparência dele na realidade. Vocês vão ver. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões numa superfície plana, sob formas geométricas com predomínio de linhas retas. Essa é uma das características principais do cubismo. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos e objetos. Ou seja, ele não tenta desenhar da forma como o objeto é, mas ele sugere a partir de formas geométricas, a partir de linhas e traços. Então, quando a gente observa, quando o espectador observa, ele tende a perceber, eu sei que objeto é esse, mas não por conta da representação fidelíssima do artista, mas sim porque ele foi sugerido e nós imaginamos qual seja esse objeto, por nosso conhecimento. Representa-os como se movimentassem em torno dele, vendo todos os objetos, vendo todos os ângulos visuais, por cima, por baixo, percebendo todos os planos e volumes desse objeto. Quais são as principais características da pintura cubista? A geometrização das formas e volumes, a renúncia à perspectiva, a composição em 2 dimensões, e sim a 3 dimensões. O claro e escuro perde a sua função. Aquele claro e escuro que a gente tanto aprende no impressionismo, ele perde a sua função. Representação do volume colorido sobre superfícies planas, preferência pelas linhas cortadas e cruzadas, sensação de pintura escultórica, aquela pintura que vai esculpindo o objeto,
cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado, por um castanho suave, aquelas cores mais escuras, mais sombrias, mais fechadas, e a gente vai perceber. Braque e Picasso, que são os dois maiores influentes do cubismo, deram início a essa geometrização dos elementos da paisagem. Braque iniciou alguns quadros para o salão, enviou alguns quadros para o Salão de Outono em 1908, onde Matisse, como membro do júri, os viu e comentou: ele despreza as formas, reduz tudo, sítios, figura e casas, a esquemas geométricos e cubos. Essa frase citada por Luiz Valschelles em artigo publicado dias depois no Gil Blas daria nome a esse movimento cubismo. Essa pintura aqui é uma pintura de Picasso de 1908 também desse ano, por isso que eu trouxe para esse slide, para a gente perceber como essas formas são colocadas em questão, esse despreza as formas, reduzir tudo a esquemas geométricos e a cubos. Bastante interessante, né, gente, de analisar. E como eu falei em sala de aula, o cubismo teve duas vertentes, cubismo analítico e cubismo sintético. A primeira que eu busco analisar aqui é o cubismo analítico de 1909, caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos, decompondo as obras em partes. O artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-as em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons castanhos, cinza e bege. O cubismo analítico, mais uma vez, só repetindo, se caracteriza por essa desestruturação, por essa excessiva fragmentação. Então, o artista queria mostrar em um plano só, numa tela ou num papel, queria mostrar num único plano a todos os elementos, todos os ângulos do objeto que ele queria desenhar. E às vezes ficava irreconhecível, certamente, saber que objeto era esse que o artista queria desenhar. Por isso, aqui, antes de falar do cubismo sintético, aqui está uma imagem, ó, Violino e Cântaro de Braque, George Braque, e o poeta de Pablo Picasso. Certamente aqui, pelo que eu percebo, o poeta é o que mais, para mim, é difícil de compreender, de analisar, de verificar. Violino e o cântaro eu consigo analisar, perceber as nuances do violino, do cântaro, perceber o que ele quis fazer, essa pintura escultórica. Vocês percebem o que é essa pintura escultórica? Essa pintura que tenta esculpir o objeto em torno desse plano dimensional, desse plano bidimensional. Então é isso, gente. E para resolver assim esse problema dessa excessiva fragmentação, o cubismo sintético veio em 1911, né? Reagindo a essa excessiva fragmentação dos objetos e da destruição da estrutura, basicamente essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, mas ainda nessa estrutura cubista. Outra dessa tendência cubista foi chamada de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis, a sensação do toque mesmo. Então, gente, aqui está duas imagens desse cubismo sintético. A gente percebe como agora está mais fácil de perceber o que o artista ele quis desenhar. Essa primeira pintura, Mulher com Violão, de George Braque. Dá para perceber aqui, eu consigo perceber as nuances da mulher,
do violão. Natureza morta com fruteira e garrafa d'água. É uma colagem aqui, eu volto aqui, caso vocês não tenham pegado, é uma outra derivação da tendência cubista. Esse fato de introduzir letras, materiais diferentes dentro da pintura de Juan Gris. Isso se chama colagem. Essa imagem no fundo, caso vocês não tenham percebido, é de 1938, se eu não me engano, de Pablo Picasso. Vale a pena dar uma procurada. E é isso, gente. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o cubismo. Fiquem em casa. Qualquer dúvida, me procurem. Façam a atividade que eu vou passar para vocês. E é isso, tá bom? Abraços, estou com saudade de vocês. Caso qualquer tenham dúvida, falem comigo. Vocês têm o meu WhatsApp pessoal, vocês têm meu e-mail também. E é isso, tá bom? Tchau, até mais.